Arro! Energias positivas para você começando uma edição do nosso universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá, cerimônia do conhecimento. Vem conosco, vamos expandir a consciência. Lembrando, quem joga a sementinha aqui e você faz sua parte aí. Você veio para viver uma vida extraordinária. Só depende das suas escolhas. Conhecimento é poder, meu jovem, minha jovem. Já convido você a se inscrever no canal. Curta, comenta, vamos propagar a boa nova, vamos compartilhar a boa nova. Você quer que o mundo transforme, você se transformou? Se transforme, compartilhe esse vídeo com uma pessoa para a gente poder alcançar muitas pessoas no Brasil, no mundo e em outros mundos também. Meu jovem, minha jovem, hoje muito feliz recebendo uma pessoa maravilhosa que é a amiga Luana Maria. Tudo bem, Luana? Tudo ótimo, Thiago. Obrigado pelo convite. E vamos celebrar, né, a cerimônia do conhecimento. Sim. A Luana é nutricionista, né? Estou me formando. Então já tá pertinho já. Estou iniciando o curso. Que coisa bacana, né? E também é da medicina da floresta. Vamos falar então como é que você conheceu a ayahuasca, minha amiga. A ayahuasca veio para minha vida no momento que eu estava passando por uma noite escura da alma, como gostam de chamar, como eu até prefiro do que falar depressão. Eu acho esse nome bem triste. E aí, antes de conhecer a medicina, eu já despertei para não utilizar drogas alopáticas. Então, naquele momento, eu não queria tomar nenhum remédio. E eu tinha muita fé em Deus, apesar de estar passando por aquele momento, apesar de não ver mais sentido na vida. Eu pedia muito a Deus para me mostrar uma forma natural para encontrar essa cura. E eu passei muitos anos, eu passei 3 anos e meio. Orando diariamente, pedindo a Deus para me mostrar isso. E nesse percurso, eu fui na igreja católica, eu fui na igreja evangélica, eu fui na Umbanda, eu fui no espiritismo, e em todos esses lugares eu recebi algum tipo de cura, mas ainda não era a cura verdadeira. E aí, um dia, eu indo para uma casa de Umbanda, uma das pessoas com quem eu estava falou: Luana, você já ouviu falar de Daime? E Thiago, na hora, uma vela acendeu no meu coração. Eu vi a cena nítida como eu estou vendo você agora. E eu tive certeza, naquele momento, eu falei, é isso. Aí, na hora, eu já fiquei tão, assim, em êxtase que eu... Onde é? Como é que faz? Não sei o quê, eu não sabia nada. Aí, depois, quando ela começou a me explicar, sabe o que aconteceu? Eu vi que quando eu tinha 15 anos, eu recebi o primeiro chamado. E há mais ou menos 5 anos antes dessa data, eu teria recebido eu tive o segundo chamado. E na época, por ser tão assim, mal divulgado, eu não sabia o que era, eu tinha medo. Né, sim, quem me convidou falou, você precisa levar um colchonete, aí chega lá, você vai tomar uma bebida e você vai ficar deitado e as pessoas vão cuidar de você. E aí eu fiquei, como assim? Eu vou para um lugar e se tiver homem? Porque o pensamento da mulher é sempre esse, né? A gente sempre fica nesse estado de insegurança. Aí eu falei, não vou não. E aí passou, isso aos 15 anos, depois novamente. E aí, naquela época, em 2017, não era simples como é hoje, né? Hoje você recebe o chamado da medicina e, de repente, no final de semana, você já pode estar consagrando ela. Naquela época era bem diferente. Eu consagrei a primeira vez no Sama, e aí eu entrei em contato com eles, esperei eles responderem e-mail, respondi e-mail, passando minhas informações, tudinho que eles pediram, aguardei o chamado, e aí quando eu tive a minha primeira experiência, foi a melhor de todas. Eu costumo dizer que é ainda a melhor de todas, apesar de eu já estar nesse caminho há 8 anos. Naquele momento, eu estava tão desesperada por uma resposta, por uma cura, e a minha primeira experiência foi tão incrível que eu não passei nenhum processo de sufoco. Eu não tive vômito, eu não tive nada, eu só tive bem-estar. Eu tive um êxtase divino. Quando eu entrei na força, a primeira coisa que eu vi foi Deus. Que eu vi assim, entre aspas, né? Porque eu não vi. Eu senti que o meu espírito foi transportado para um lugar que eu não sabia o que era. Porque quando eu cheguei lá, não tinha nada. Mas tinha uma presença divina tão forte, tão poderosa, que eu me senti tão completa, que na hora eu falei, Deus, eu não quero sair daqui. Eu quero ficar aqui para sempre. E aí, na hora, aquela presença divina falou, tem 2 pessoas esperando por você. E aí eu voltei para o meu corpo e eu entendi que essas 2 pessoas eram as minhas filhas. E aí, de lá para cá, só transformação em mim e na minha família. E detalhe, ninguém da minha família consagra. Que bom, mas todo mundo já recebe a bênção, né? Todo mundo já recebe, assim, teve época que a minha mãe, quando eu chegava em casa, ela já perguntava, e aí, o que você viu? Você viu alguma coisa pra mim? Que legal. Eu falava, mãe, então eu tô indo lá pra ver pra mim.
Mas aconteceu tantas coisas que me fizeram entender como que minha mãe funcionava. Por exemplo, até esse momento que eu tive uma experiência de entender como que eram os sentimentos da minha mãe. Eu literalmente, assim, naquele momento eu mergulhei dentro do coração da minha mãe, dentro do coração das minhas irmãs, do meu pai, e vi coisas que ela nunca me falou. E aí quando eu cheguei em casa e falei, mãe, eu sei o que você sente assim, assim, assado. Aí ela olhou assim pra mim, ela, quem te falou isso? Eu falei, eu vi, a medicina me mostrou, eu nunca falei isso pra ninguém. E aí a partir daquele momento ela começou a respeitar a medicina, porque até antes, quando eu chegava naquele estado de êxtase, né, de amor, que eu queria beijar até as paredes, ela ficava, ai meu Deus, minha filha tá drogada. Meu Deus. E não é nada disso, né? A gente que vive essa experiência vê que não é só o amor realmente transbordando de dentro. E é bacana, você falou uma coisa interessante nessa tua primeira miração aí, né? A presença, né? De Deus. Às vezes o que falta pra gente é a presença, né? Esse final de semana eu tava assistindo o vídeo, achei interessante. Que antes de começar o vídeo, o cara botou uma legenda, né? Em algum momento do vídeo o som não vai ficar tão legal porque o microfone falhou. Mas espero que você aproveite com presença, né? Porque às vezes falta isso, a gente ter essa presença para vivenciar os momentos da vida, né? Estar presente naquilo que você está fazendo, né? A gente vê que está muito disperso hoje, 2.0, é o áudio mais rápido, não tem aquela paciência para esperar o plantar e o colher, né? Acho que falta essa presença, né? Sim, falta essa presença e falta inclusive também a gente se permitir viver o tédio. Hoje a gente está de um jeito que você não consegue mais ir fazer uma atividade sem estar fazendo outra. Por exemplo, eu vou limpar a casa, mas enquanto eu limpo, eu estou no celular, eu estou escutando alguma coisa. Verdade. E você não consegue nem escutar de verdade aquilo que você está ouvindo e nem estar no estado de presença de limpar a sua casa. Isso também acho que é importante a gente falar que tem um público ayahuasqueiro aí que nos acompanha, mandar um abraço para toda a galera aqui da medicina do Brasil e afora, né? As pessoas também têm que ter intuir essa presença na hora da cerimônia, né? Para você poder vivenciar o máximo que você tem ali. Eu sempre falo, cara, você tá ali com a maior consciência do mundo. Cara, pergunta, né? Conversa, aprende, né? Que seja aquele momento de aprendizado mesmo, porque eu entendo que é isso. É o aprender, ter os insights, aí você vai colocar isso no dia a dia, onde a transformação acontece. Porque eu mesmo falo que a medicina não cura ninguém, o que vai curar é a ação. Ela vai trazer os insights, vai dar essa percepção para você lidar no dia a dia, no seu caso, né? Você teve as percepções e mudou o comportamento com a sua mãe, com seus parentes. E aí, hoje, elas respeitam você através dessa mudança de comportamento, né? Sim, exatamente. Eu fui a primeira mudança e aí, a partir daí, todo mundo foi mudando junto comigo. Minha irmã, hoje em dia, fala, por exemplo, de constelação. Ela entende um pouco da dinâmica do que acontece por trás de toda situação, de toda doença. E até um tempo atrás ela não sabia disso, ela ficou sabendo através de mim. De cada experiência que eu vivi, e aí eu vou conectando, porque a medicina traz isso, né? Você vai aprendendo tanta coisa, e cada parte daquela parece um quebra-cabeça, né? Que você vai montando e você vai conseguindo ver além. E tem mais alguma miração que você pode contar para nós que te marcou? Nossa, eu tive várias. Então vamos lá. Mas uma que eu achei muito linda, que eu nunca esqueci, foi... Estávamos eu, Adriano e Lourenço lá em Indianópolis. Você conhece o Lourenço? Lourenço, né? Da Nova Era, maravilhoso. Exato. E a gente estava lá, e a gente fez uma cerimônia lá. E eu lembro que a gente adentrou um portal, e nesse portal a gente foi recebido. Era um lugar muito limpo, muito branco. Até o ar parecia outra coisa do que a gente respira aqui. E aí apareceram 3 mulheres lindas e longas, e a cabeça delas eram flores, era tipo um copo de leite, a coisa mais linda. Eu lembro de ficar tão embasbacada com aquilo que eu não conseguia andar. E aí eu vi os 2 caminhando assim na frente, e aí uma delas tipo estendeu a mão, dizendo assim, vamos. Aí eu peguei na mão dela, ela foi me conduzindo. Aí a gente passou novamente por um portal. Quando eu passei por esse portal, eu já não vi mais nada. Mas eu lembro dessas 3 mulheres brancas, a coisa mais linda, mais perfeita que eu já vi. Universo, como pode melhorar? Tá vendo? Infinitas possibilidades. Já se inscreva no canal, curta, comenta, venha viver o extraordinário. Só depende da sua escolha, meu jovem, minha jovem. Ô, Lone, onde é que entra aí a nutrição? Então, onde entra a nutrição? Desde pequena, a minha matéria favorita era biologia. E eu sempre eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito curiosa e muito interessada pela vida.
por essa vida que Deus criou em tantas formas. E aí, desde pequena, quando eu comecei a ter contato com a biologia, aquilo me deixou muito interessada de saber como é que os animais funcionavam, como é que o nosso corpo funciona, como é que as plantas, e tudo isso sempre me gerou muito interesse, e à medida que eu fui crescendo, né, fui passando de série, e aquilo foi aumentando dentro de mim. E aí chegou um momento que eu esbarrei, eu que sempre gostei da vida, esbarrei no antivida, que é tudo isso que a gente come, que a gente utiliza, que faz mal. E aí isso também me interessou, porque do mesmo jeito que eu quero entender como funciona a vida, eu quero entender tudo que está contra ela, entendeu? Interessante. E aí eu comecei a estudar, comecei a procurar, entender por que isso daqui faz mal, por que esse alimento faz mal. E dentro disso, eu comecei a estudar, seguir várias pessoas que hoje em dia são referências nacionais. E esse conhecimento eu trazia para mim, aplicava na minha vida e tentava aplicar na vida da minha família e na vida dos meus amigos. Só que, muitas vezes, quando eu ia passar esse conhecimento, as pessoas não ligavam. Por quê? Porque eu não tenho uma formação dentro dessa área para me dizer, estou falando porque eu tenho conhecimento acadêmico. E muitas vezes, dentro da minha casa, eu falava, mãe, não pode consumir isso, mãe, isso faz mal, mãe, não faz isso, mãe, não compra mais isso. E aí minha mãe, nem ligava. E algumas vezes, quando eu me estressei com ela, infelizmente, sabe o que ela falava? Por acaso você é médica? Quando você for médica, eu escuto você. E aí, olha só, eu poderia ficar chateada, né? Com essa resposta, com essa má resposta criar vergonha dela. na cara e estudar, né? Perfeito. Eu fiz a segunda. Eu falei, é verdade, mãe, você está correta. Então é isso que eu vou ter. Eu vou ter um diploma. E aí eu comecei nutrição. Por isso, para ter propriedade na minha fala. Porque uma parte do conhecimento que eu tenho hoje, eu adquiri desde 2012. Só que agora, me formando, concluindo o curso, tenho certeza que a minha voz, o meu conhecimento vai ser respaldado. E é importante, né? Conhecimento é poder, né? E no meio da ayahuasca eu percebo que às vezes falta essa busca por esse conhecimento, entender como é que funciona, como é que é o processo, é para você ter mais respeito com a medicina, entender melhor como é que funciona o processo, para poder orientar aquela pessoa a desfrutar o melhor do processo. E até a gente, como pessoas que estamos ali vivenciando aquela experiência, aprofundar mais, né, as questões. Eu falo que, por exemplo, a barra de Axe, ela me trouxe essa questão das perguntas, né? O Axe tem uma ferramenta que é as perguntas. Então, quando eu estou na medicina, eu faço a pergunta para ver uma resposta. Você vai indo, porque você vai expandindo, vai aprendendo e vai experienciando cada dia mais a profundidade desse conhecimento, que é a medicina, né? Sim, e assim, nesse percurso que eu venho percorrendo, eu percebo que muitas vezes a gente foca no espiritual, ou foca no físico, ou foca no mental. Só que a gente é uma trindade. A gente é corpo, mente e espírito. E eu sinto que no futuro, né, eu vou ter um diferencial dentro dessa área da nutrição, porque eu não tenho esse olhar somente para o corpo. Com o conhecimento que a medicina trouxe, com todas as terapias holísticas que eu já pratiquei, que eu estudo, eu entendo que não é só o corpo que tem que ser investigado. As emoções também têm que ser investigadas. Entendeu? Então eu tenho esse olhar mais abrangente. Ah, beleza, a pessoa está com depressão. Ela está com depressão só porque passou por uma situação que levou ela até essa depressão? Peraí, deixa eu olhar aqui como é que está o quadro nutricional dessa pessoa. Porque não basta, por exemplo, eu dar a medicina e a pessoa tem uma alimentação desregulada, desequilibrada, não toma a quantidade adequada de sol, não toma água adequadamente, não dorme adequadamente, não tem boas relações, entendeu? Então, tudo isso tem que ser investigado. Você não pode olhar somente, não, vou dar uma medicação. Essa medicação também não vai servir, porque de repente é o lado espiritual dela que precisa ser trabalhado. E tem muita gente que fala, né? A doença surge. Quero mandar um abraço pro pessoal da Rosa Cruz aí, é um local maravilhoso. A doença surge em outro campo, né? Elas são matrizes aqui, né? Sim, exatamente. E aí, dentro da nutrição, eu percebo que eu posso dar um suporte. Beleza, o problema dessa pessoa é de origem espiritual, mas vamos cuidar do corpo também. Tem que cuidar, né? Um corpo nutrido, né? Sim, perfeito, Thiago. Um corpo nutrido certamente vai passar melhor por qualquer situação, por qualquer abalo, porque a gente está aqui vivendo e a gente está propenso a muita coisa. E é interessante, Luana, porque a barra de Axe, o convite é exatamente isso, é ouvir seu corpo. Sim. Seu corpo tem consciência, seu corpo tem desejos, né? Tanto tem quando você faz o curso, você aprende a fazer perguntas pro corpo, né? Corpo, o que você quer? Você quer comer isso?
corpo, o que vai ser melhor? Quantas vezes você queria estar num lugar que não queria, né? Você lembra? É porque o seu corpo não queria estar ali. E aí quando você tem esse sincronismo com a mente, corpo e espírito, você tem um equilíbrio, né? Aí é onde você consegue se potencializar. Porque não adianta você estar bom numa área e ruim na outra. Não faz sentido, né? E aí vem a questão da alimentação, desse cuidado com o corpo também. Porque se você está bem no seu corpo, a experiência também vai ser maravilhosa com a medicina, né? Com certeza, certamente. Quanto mais nutrido você tá, tanto mentalmente também, eu costumo falar que, beleza, eu tô cuidando super bem do meu corpo, mas como é que tá a sua mente? Você tá desenvolvendo sua mente? Você tá se desenvolvendo? Se conhece? Trabalha? Lê? Gente, ler é fundamental, entendeu? E tudo isso tem que ser trabalhado. Não, eu vou pra academia todo dia. Beleza, ótimo, perfeito. Mas tá lendo pelo menos uma página por dia? É o equilíbrio, entendeu? Né? A busca desse equilíbrio, né? Sim, e tem também outro detalhe que eu acho fundamental. Conexão com Deus. Você precisa. Eu sou uma pessoa que eu não consigo nem imaginar um dia que eu não fale com Deus. Eu falo com Deus o tempo todo, Thiago. O tempo todo eu estou pedindo direcionamento, sabedoria. Me mostra, Deus. Me mostra, age a partir de mim. Entendeu? Então, é outro pilar que todo mundo tem que praticar. Corpo, mente e espírito. Mente trabalhando, se desenvolvendo, se conhecendo, aprendendo novas habilidades, corpo se alimentando bem, evitando coisas ruins. Eu entendo que hoje em dia, com tanta facilidade de alimentos, de coisas nas gôndolas do mercado, às vezes é mais fácil, né? Você ir lá e pegar uma coisa simples de até mesmo levar na bolsa, mas poxa, é saudável? Porque, por exemplo, o que eu penso? Quando você vai participar da cerimônia com a medicina, a gente pede que você faça uma dieta, correto? Exatamente. E aí, naqueles 3 dias, olha só, você fica cuidando de você, não é? E o resto da semana? A próxima semana eu não vou consagrar a medicina, então eu vou enfiar o pé na jaca. Tipo, como assim? Não faz sentido, né? Porque não faz sentido. Não é um movimento único, né? É uma experiência para ser vivida também durante os próximos dias, né? É o que eu estava falando. Ali tem muito mental. E aí transformar isso em atitude, né? E mudança de comportamento. A ideia é essa, né? Aprender e praticar aquilo que você aprendeu, né? Sim, imagine assim. A gente que está nesse movimento, a gente costuma falar, não, meu corpo é um templo. E aí eu vou fazer uma associação com a sua casa. Você passa a semana, eu acredito que todo mundo aqui bagunçou, você organiza. Sujou, você limpa. Aí você passa a semana inteira. Aí chega no fim. Se não fizer, acumula, né? Se não fizer, acumula. Aí beleza, eu passei a semana inteira cuidando do meu corpo, da minha casa. Aí no final de semana você pensa a seguinte coisa. Beleza, como eu passei aí 5 dias limpando minha casa, hoje eu vou lá fora pegar o lixo e vou jogar dentro da minha casa. Porque não tem problema fazer isso só 2 dias. Você faria isso com a sua casa? Não. Por que a gente faz com o corpo? Entendeu? Muitas vezes eu já ouvi assim de pessoas, nossa, mas você é muito radical. Gente, não tem como, entendeu? Não tem como você, não, hoje eu vou jogar lixo e o resto da semana eu vou passar cuidando. Lixo é lixo. Entendeu? Se você não faz, eu vi esses dias um vídeo que eu achei muito interessante. Você não colocaria Coca-Cola na sua planta, você não colocaria no seu carro, você não daria pro seu pet, você não daria para uma criança pequena. Por que você toma? Tapa na cara aqui agora! Bom demais, interessante o pensamento, né? São questões que temos que refletir, né? Hoje eu estava até para quem não sabe, eu atuo como síndico em alguns condomínios aqui em Brasília, né? Eu estava na frente do condomínio e veio uma colega do outro lado, do outro condomínio. Sempre eu converso com ela, né? E ela reclamando que tá tomando muito remédio, né? Até falei assim, mas o remédio é para remediar, você tem que procurar qual é a raiz do problema para você poder resolver. Que a gente percebe que tem muito essa questão do remediar hoje, né? Sim. Não aprofunda na situação para poder resolver 100%, né? Assim, eu sou... Vê que eu tenho que fazer uma faxina, né? Geral, né? Sim, exatamente. E aí essa faxina entra uma desparasitação, que a gente não perdeu o hábito. Por exemplo, quando a gente era criança, os nossos pais faziam na gente, né? Aí a gente cresceu e como assim? Nunca mais eu tive parasita. Se você tem um cachorro em casa, se você mexe com planta, se você banha de rio, banha de cachoeira, certamente você tem sim parasitas, entendeu? E tudo isso vai influenciar na sua saúde. Junto disso, a gente é diariamente bombardeado por muita coisa tóxica, seja nos produtos de higiene que a gente utiliza, seja os produtos de pele, seja a alimentação. Tudo isso tem muitas toxinas e aí tudo isso vai sendo acumulado no nosso corpo e a gente precisa desintoxicar. E junto disso, uma alimentação o mais adequada possível. Eu entendo que hoje em dia é difícil. Por exemplo, eu vou reconhecer um ponto fraco meu. Eu gosto de pão. Adoro ponto fraco, ponto a ser melhorado. Pão sovado, gosto muito. Como todo dia eu não como.
como de vez em quando, assim, tem aquele dia que eu vou comer um pouquinho. Mas sabe o que eu faço para me controlar? Eu vou na padaria e eu compro um pão, Thiago. E aí eu já passo a humilhação de comprar um pão na padaria e aí eu fico na fila, tá vendo? Passo a humilhação de comprar um pão. Você vai fazer isso quando de novo? E tudo isso vai me ajudando a ter força. E olha para aquilo, poxa, aqui tem glúten, isso aqui faz mal. Se a gente olhar para aquilo que faz mal com esse olhar e não com prazer, nossa, mas o pão é tão delicioso, eu quero comer. Tira esse olhar, tira esse prazer daquilo e pensa, isso daqui me faz mal. E aí, a partir daí, eu evito ao máximo. Não estou dizendo que eu não gosto, mas evito. É porque, na verdade, o que prejudica é o excesso, né? Assim, o que acontece? Se o seu corpo tá bem, tá forte para aguentar esses excessos que você comete de vez em quando, é uma situação. O problema é fazer todo dia. Pode ser rotina, né? O excesso não pode ser rotina, porque aí você começa a prejudicar seu corpo. Mas se você tá bem, se no geral a sua alimentação é saudável, comer uma besteirinha aqui e acolá não vai te adoecer. Entendeu? Tá vendo? Tem que tomar Coca-Cola. Você também, meu jovem! Foca na sua saúde aí. É corpo, mente e alma, essa trindade maravilhosa, né? O Lúcio falou que tem outras terapias que você gosta, tá estudando. Qual delas você gosta mais? Eu gosto muito de constelação familiar. Fala um pouquinho sobre isso pra nós. Então, eu não sou formada, não tenho nenhuma formação, eu sou apenas uma curiosa e estudante. E assim, eu fiz há muito tempo atrás uma constelação que me tocou profundamente. Nessa constelação, eu descobri que a minha avó materna teve depressão. Oh. E aí eu entendi o porquê de eu estar passando por aquela noite escura da alma. E o que ela sentiu foi exatamente o que eu senti. Só que aquela dor, ela teve que engolir aquilo e viver, porque ela tinha 14 filhos. Ela não tinha tempo de viver a depressão. Entendeu? Ela não pôde, ela teve que lidar com aquilo e com mais 14 crianças precisando dela. Então, talvez isso ficou para a próxima geração e veio em mim. E graças a Deus, com o auxílio da medicina, eu me curei não só disso, como de várias outras coisas que eu nem sabia que estava carregando comigo. E é importante estar falando essa parte da constelação, porque igual você falou, tem coisas que a gente nem sabe que está carregando, né? Pactos que a gente está honrando, que a gente não foi a gente que fez, né? Isso. Mas como a gente está naquela linhagem, acaba que o cara vai chegando a gente, né? Essas cobranças. E eu acho bacana a constelação. Esse dia eu fiz até uma constelação, foi interessante, porque essa oportunidade de você ver, reconhecer, honrar e seguir o caminho, né? Exato. A constelação fez muito, nossa, trouxe tanto aprendizado, tanta sabedoria. E assim, o pouco que eu estudei, só de ouvir você falar de algum problema, eu já consigo identificar todos os padrões que tem por trás daquilo. E a partir daí eu consigo fazer uma leitura, não diria 100% precisa, mas muito boa a respeito do que você está passando. E é importante porque a intuição, né? Tem que ter essa questão. Igual eu falo, intuição é Deus falando com você literalmente, né? Só que às vezes o barulho mental é tão grande que você não consegue ouvir ou não tem coragem para seguir aquilo, né? Mas a intuição é Deus falando com você. E é porque a intuição é muito sutil, né? E aí você fica naquela dúvida se sou eu, se é Deus, se é o meu ego. E aí muitas vezes eu mesmo já passei por situações de receber a intuição e não executar, porque eu não sabia se era eu, se era meu ego, se era Deus. E aí de uns tempos pra cá eu mudei isso. É? Uhum. Como é que você fez pra mudar isso? Como é que você trabalha isso no seu dia a dia? Olha, eu acho simples, eu falei pra mim. Você lembra daquela situação que você recebeu a intuição de não fazer e você fez? A partir de agora, você vai começar a ouvir. Toda vez que vier essa voz sutil... Lembra que você levou na cara? Exatamente, você vai cumprir. E aí, tipo assim, eu comecei a me treinar pra escutar. Por exemplo, se eu tava andando de um lado da rua e vi uma vozinha e falava atravessa, eu atravessava. Entendeu? Porque assim, se você consegue fazer no pequeno, você vai conseguir fazer no grande também. Mas se você não consegue fazer nem no pequeno, como é que você vai fazer no grande? Entendeu? E aí várias coisas, fala aquilo, procura a pessoa, manda uma mensagem, faz assim, faz assado. E comecei a fazer. Aí hoje eu consigo escutar bastante. E é bacana, é o confiar, né? É o confiar. Porque a pessoa acha que eu sou louco, né? A pessoa vai ficar só da minha cara, tudo, mas não, tem um porquê, um propósito, né? Se ela vai receber, não sei, mas eu fiz minha parte, né? Exato. Porque às vezes a gente é muito preocupado como é que o outro vai receber isso, aquela mensagem, né? E às vezes é só ir lá e fazer, né? A pessoa sabe por que tá ali, né? Muitas vezes, nossa, já aconteceu situações de, por causa desse meu receber da intuição, agir, uma coisa se desenrolar ou alguma coisa boa acontecer, entendeu?
E, Luan, você falou que tem 8 anos de medicina, né? Como é que você vê hoje o cenário da medicina da floresta? Você acha que é positivo? Você acha que pode melhorar alguma coisa? Olha, eu vejo como muito positivo, apesar de, infelizmente, ter pessoas que não têm o mesmo respeito pela medicina que a maioria de nós facilitadores temos. Ainda assim, eu vejo como muito positivo e eu vejo, inclusive, isso como uma providência divina. Porque se você pensar, por exemplo, há 5, 10 anos atrás, quando eu ouvi falar de medicina, era uma coisa tão distante, era uma coisa tão difícil. Era tipo viajar assim, não sei quantos você quilômetros, tinha que ir lá para a muito restrito, Amazônia. né? Imagine a gente deslocar essa quantidade de pessoas que já tomam medicina hoje, que já tiveram suas vidas transformadas lá para a Amazônia. Seria possível? Provavelmente não. Muitas vezes nem financeiramente falando. Quantas pessoas têm acesso à medicina que não teria acesso à medicina se tivesse que ir para a Amazônia? Então, apesar de ter muitas pessoas trabalhando de forma inadequada, eu ainda vejo, sim, como muito positivo. Está impactando muitas vidas, está sendo levada a muitas pessoas. E eu acredito que isso é uma providência divina, com certeza. Quero mandar um abraço para as casas de ayahuasca aqui de Brasília, do Brasil e do mundo, pessoal que faz um trabalho maravilhoso. Eu sempre falo, se você for experienciar, busque conhecer, né, aquele local, aquele condutor, porque é uma experiência maravilhosa. Só que é uma experiência tanto espiritual como física também, né? O nosso corpo sente também a experiência, né? Por isso que é importante você saber onde você está experienciando aí, com quem está experienciando, para você até ter mais tranquilidade para poder vivenciar a experiência, né, a cerimônia. Acho que é muito bacana isso. Dentro desses processos que você participou, qual foi o mais doloroso, vamos dizer assim, dentro da medicina ali, das cerimônias? Olha, eu não posso dizer assim que eu tive um processo muito doloroso. Eu sempre fui tão acolhida pela medicina. A medicina sempre foi tão mãe comigo, assim, até nos meus processos assim mais difíceis, assim, não foi uma coisa horrível. Por exemplo, eu não posso dizer que eu levei uma peia. Eu tive processos mais doloridos, eu tive sim processos de muito expurgo, mas eu entendi o porquê de estar vivendo aquele expurgo. Mas assim, um processo dolorido mesmo eu não tive, porque a medicina sempre veio me mostrando. Ela sempre falou comigo assim claramente, tá vendo? Isso aconteceu por causa disso, disso e disso. Ela, tipo, a maioria das vezes ela não me deixa pensar. Ela vem assim de uma forma tão clara pra mim que não tem como eu não entender. E eu sempre peço, uma coisa que eu sempre peço pra medicina é: me mostre de um jeito que eu não possa ignorar. Eu sempre peço, por favor, bota no outdoor. Eu não quero receber esse ensinamento e ignorá-lo. Eu não quero fingir que eu não entendi. Eu quero que seja claro como a luz do dia. E assim a medicina pedimos, receber. Eu lembrei da minha colega. A colega minha que ela fala que ela fala assim: eu quero aprender, mas eu quero aprender com amor. Sim! A minha colega, manda um abraço pra ela, Ivonete aí. Pessoal, você até conhece a Ivonete? Conheço, muito, sim, com certeza. Eu tive a oportunidade de ir a algumas cerimônias com ela, né? E ela comentou isso: eu peço que eu quero aprender com amor, né? E ela fala que os processos são mais leves mesmo, quando ela faz isso, sabe? É bem interessante, né? E é legal o que você tá falando, porque assim, muita gente pergunta isso pra mim, né? Thiago, e a peia? Eu falei, cara, não recebi peia, não. Tem processos que são mais complicados? Tem processos que são mais difíceis, porque é mais a briga do ego, né? E acaba que esse processo vai se tornando mais pesado por isso. Mas se você deixar, você vai seguir o processo, né? Como você vê, né? Eu vejo hoje tudo como um aprendizado, né? Sim. Por exemplo, o último processo mais complicado que eu passei, eu consagrei a medicina. Foi uma cerimônia com o Renato e com a esposa dele, a Luciana. E o trabalho estava lindo. A medicina estava incrível. Era uma medicina que eu ainda não tinha consagrado. E eu não sei explicar, Thiago, eu não conseguia ficar quieta. Não conseguia ficar quieta no lugar, me dava uma agonia. Eu me mexia para um lado, me mexia para o outro, inclusive ela estava com a gente. E eu não conseguia receber nada da medicina. Era tanta miração que uma se confundia na outra. Não sei se você já teve isso. Já. De uma imagem entrar na outra. E aquilo já me agoniando. E eu tentando me concentrar, tentando ficar quietinha. E aí vem o ego, né? Tipo, caraca, os dirigentes estão te observando, você não quieta e tudo mais. Quieta aí. E eu tentando quietar e não conseguia. Aí eu levantei, fui pra fogueira e aquela vontade de vomitar. Mas sabe quando você quer, mas você percebe que vai demorar pra vir? Falei, essa é a pior parte. Eu falo, se eu puder tomar e vomitar já...
No geral, a minha experiência é assim, mas nesse dia não foi. Aí, beleza. Aí eu fui pra perto da fogueira, aí conversei com a medicina, falei, medicina, por favor, não aguento mais, eu quero fechar os olhos, quero quietar e quero receber o que você tem pra me mostrar. Aí, beleza, fiquei mais um tempinho ali, vi que não ia sair o vômito, voltei pro meu lugar. Quando eu deitei, Thiago, foi só o tempo de eu jogar o meu poncho por cima de mim, sabe o que a medicina me falou? É exatamente isso que a sua filha sente quando tá estudando. Caracas, Thiago. Nossa, até, só de falar agora doeu. Porque minha filha, eu tenho uma suspeita que ela tenha TDAH. E ela me fala, mãe, eu não consigo prestar atenção, eu não consigo focar na professora. E muitas vezes ela me fala isso chorando, porque eu cobro ela. Infelizmente, eu preciso cobrar, eu preciso que ela aprenda. E aí, ela já tinha me falado isso várias vezes, e eu ainda não tinha entendido. A medicina mostrou pra você, vai sentir, né? Exatamente, Thiago. Quando eu deitei, a medicina falou, é exatamente isso que a Fernanda sente. Eu desabei a chorar. Eu falei, meu Deus, me perdoe. Aí comecei a pedir perdão para ela por estar assim, sem paciência, muitas vezes cobrando, muito incisiva com ela. E aí depois desse dia eu mudei completamente. Nossa, mudei demais, assim, tenho mais tolerância, tenho mais paciência, entendo. Toda vez que eu começo a me estressar, eu fico calma, lembro que a medicina te ensinou. Aí justamente por ter passado por esse processo, eu consigo acalmar meu coração e entender também, beleza. Vai aprender, vai ter coisa que não, vai ter coisa que sim, e a gente vai levar da melhor forma possível. E é isso que eu venho fazendo. Cara, é interessante esse relato seu, porque a gente percebe muito que as pessoas ficam no campo do mental na medicina. Você tem muito trabalho mental, vamos dizer assim, e não consegue traduzir, né, e entender o que você viveu ali. No seu caso, eu achei interessante, porque você consegue discernir o que você vive. Pô, isso aqui foi tal mensagem. Talvez porque você falou, quero que seja claro, por favor, comigo, né? Sim. E aí no ar que tem a pergunta, né? A gente fala que a pergunta expande e a resposta limita, né? Porque é sobre isso, é perguntar e estar atento, né? Para perceber, caraca, isso foi isso. Isso foi o X da questão, porque a gente percebe que a pessoa vai para a medicina, vive um monte de processo e sai, e aí ela não consegue transferir esses pensamentos, esses insights em mudança de comportamento. Cara, isso aqui foi isso aqui que eu vivi, isso aqui foi isso aquilo. Eu vejo que as pessoas têm muita essa dificuldade, né? No dia a dia a gente percebe muito quando eu converso com as pessoas. É até engraçado quando termina a cerimônia, onde eu estou falando, você pergunta a pessoa, naquele abraço, fala, o que você aprendeu hoje? A pessoa fica assim, fala, você teve uma puta aula hoje, aprendeu alguma coisa, né? Sim. Isso é para instigar a pessoa a refletir, né? Sim, e como você falou, é uma grande aula. 4 horas de cerimônia você pode receber coisas incríveis. Eu costumo falar para as pessoas, não percam a oportunidade. Não percam a oportunidade, porque em 4 horas você pode resolver sua vida. Verdade. Assim, a gente falando parece exagero, mas não. Verdade. Eu resolvi minha vida em 4 horas. Claro que se eu for contabilizar, né, 8 anos para cada um, muitas horas. Mas o início da minha cura veio na primeira cerimônia. Entendeu? Então, assim, a partir dali eu fui curando tanta coisa, desenrolou tantas situações na minha vida por causa de uma cerimônia de 4 horas. Você está entendendo a grandiosidade da coisa? E é bacana, porque você se permitiu, né? Às vezes o que falta hoje é a gente se permitir vivenciar as experiências, né? Tanto boas ou não tão boas assim. Porque é ali que você vai aprender, né? É ali que você vai tirar insights, vai ter ideias, vai se reconhecer. Cara, eu não sabia que eu tinha essa força. Eu não sabia que eu tinha esse potencial, mas aquela dificuldade foi que fez você, dentro de você, ativar isso para você poder ver o extraordinário, né? Mas tudo parte de uma escolha. Você escolheu isso, né? Sim, a pessoa precisa escolher, precisa realmente querer mudar, né? Porque a medicina exige, a medicina mostra, mas ela não vai trilhar o caminho por você. E ela vai cobrar. Eu falei, eu te mostrei, depois não vem reclamar, né? É tipo isso, né, Luana? É tipo isso. Sabe o que aconteceu comigo um tempo? Acho que eu estava consagrando com muita frequência. E aí chegou um momento que a medicina parou de falar comigo. Eu passei umas 3 cerimônias que eu não entendia. A medicina não falava comigo, Thiago. E normalmente ela fala de uma forma muito clara dentro de mim. E aí eu falei, bom, devo estar fazendo alguma coisa errada. E aí fui em outra casa... A mesma coisa. Fui em outra casa, a mesma coisa. Eu falei, não, então não é casa, é comigo, né? Apesar de que eu nunca tive esse olhar, né? Tipo, eu passei por uma peia por causa da casa. Nunca tive. Isso não existe, não. Isso é mito. Eu também não tem nada a ver com isso.
O que você recebe é seu. E o que você não recebe é falta de merecimento. Eu sempre, sabe que eu falo que quando a pessoa pergunta como é que é a ayahuasca? Eu falo, é simples. Você vai olhar para dentro de você, vai só emergir o que tem lá. E outra coisa, a ayahuasca, para quem está nos assistindo, é um processo para trabalhar trevas, escuridão. Porque a luz já é luz. É algo que tem que mostrar à tona para você poder trabalhar aquilo. Por isso que às vezes é um processo um pouco mais, vamos dizer assim, mais doloroso, vamos dizer assim, mais complicado. Porque você vai trabalhar aquilo que você não quer trabalhar. Né? No dia a dia você não quer olhar para isso aqui, mas na medicina você vai ter que olhar. Porque não tem como você fugir, né? Não tem como fugir dos processos. Eu te cortei, você estava falando que ficou lá uma cerimônia sem falar. Como é que foi depois? E aí, tudo bem. E aí eu comecei a meditar em casa, conversar com a medicina. Teve um dia que eu peguei a minha garrafa de chá, eu tenho alguns litros de medicina em casa. E aí eu peguei ela mesmo assim com a mão e falei, beleza, o que eu não estou fazendo para você estar de mal comigo? E aí eu sorri, né? Brinquei com ela, falei, me mostra aí, por favor. E aí veio 2 situações que a medicina me falou, você precisa parar de fazer isso. E aí beleza, eu entendi. Na mesma hora, assim, ela já falou. Naquele momento que eu tava segurando a garrafa, ela já falou, você precisa parar de fazer isso. Falei, beleza, amore, parei agora, não faço mais. E aí acho que passou mais de um mês, eu não quis consagrar nesse intervalo, porque eu realmente queria botar em prática. Porque você não fazer uma vez não quer dizer que é hábito. Você precisa passar por aquela situação mais de uma vez para ter certeza que não vai mais fazer. E aí passou mais de um mês, eu fui numa casa e, amigo, quando eu cheguei lá, que eu tomei a medicina, quando eu voltei, foi só o tempo, eu fui lá na Lili, inclusive. Manda um abraço. Na hora que eu passei, nossa, um abraço, Lili, amo você, Paulo. Na hora que eu passei pela porta que separa, né, o salão do banheiro, daquela outra parte, Tiago, abriu tanta miração que eu não estava conseguindo enxergar o meu colchonete. E aí eu deixei a minha manta de um jeito que parecia que estava cobrindo alguém. Aí eu falei, bom, aqui não é meu lugar. Aí eu fiquei ali, quase caindo e paradinho, com medo de pisar se fosse alguém, né, e alguém ia atrapalhar. E aí a medicina começou a falar comigo e aí tudo voltou ao normal, graças a Deus. Você fez as pazes com a medicina? Fiz as pazes com a medicina. Então a colega me falou assim, eu tô de mal da medicina. Eu falei, quem tá perdendo é você, não é ela não. Exatamente. Você citou uma coisa interessante, Luana, frequência, né? Pra você, qual seria a frequência ideal? O que você pensa sobre isso? Então, eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Vai muito do que a pessoa tá buscando na vida. Eu não tenho um problema com, por exemplo, eu vou todo final de semana. Bom, entre você estar em qualquer outro lugar, num barzinho, numa festa, e estar em um lugar que está acontecendo uma cerimônia, certamente é muito melhor estar naquele lugar. Mas isso varia muito do que você está buscando, das curas que você quer receber, do quanto você está praticando, né? Porque é muito importante receber e praticar. Receber e praticar. Eu até falo que a cerimônia começa depois que acaba, né? Olha, essa é nova pra mim. Mas é isso mesmo, a cerimônia começa porque depois que acaba. Falou, é o praticar, né? Talvez o que você está impactuando, no caso da sua família, é a sua mudança de comportamento. Ou seja, você esteve ali, você pegou um insight e transformou isso em atitude. Com a sua filha é um exemplo também, né? Sim. Você não estava compreendendo, não estava enxergando, e a medicina trouxe para você um cenário. Falou, eu tenho certeza que mudou esse comportamento com a sua filha. Às vezes estão até mais conectados, né? Porque você está compreendendo, ela também está vendo que você está acolhendo mais a situação dela. Então, beleza, você teve um insight e transformou em ação. A gente tem que começar a entender, gente, que a vida acontece no campo da ação. Não tem outro caminho. Não tem transformação se não tiver movimento. Água parada estraga. Você imagina um ser humano, então, parado. Né? A gente foi feito para isso, para esse eterno movimento. Desconforto, o professor Helicoto fala, né? Desconforto. O desconforto a gente vai aprender, vai desenvolver o novo desconforto. Aprender, a gente vai subir nos níveis, mas através desse movimento da ação. Você ficar lá só deitado lá, beleza, é bom pra caramba, mas tem que transformar aquilo. Acabou a cerimônia aí, desligou o som, deu o abraço e a oração final e depois. Aí que começa a parte boa, né? Que é o praticar, que é o viver, o experienciar aquilo, né? Exatamente. E eu costumo falar que conhecimento só é poder se você colocar esse conhecimento, essa informação, discernir o que você recebeu e colocar em ação. Porque se você recebeu o conhecimento e você não está fazendo nada com ele, não está servindo para quê? Se você não está colocando na prática. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Tem um rapaz que eu sei que chama-se Ricardo Jordão. Inclusive ele tá na medicina também, mas ele atua muito na área de vendas, né? Ele fala, cara, porque hoje tem muito isso, né? Eu li 10 livros, 100 livros, não sei o quê.
Cara, pega um livro, um capítulo, uma apostila, lê e pratica. Se eu quero ver se essa coisa não vai melhorar na sua vida. É o que você falou, né? Isso é muito bacana. Você tem um conhecimento e traz para a realidade, igual da alimentação. Mesmo sem você ter um curso, mas tem um conhecimento. Então, por que não praticar? Se eu peguei aquela informação, estou vendo que vai ser melhor para mim, coloca em prática. Exatamente. Né? E tem a persistência também, né? Porque não é só fazer um dia. Eu mesmo estou no processo de desinchaamento, né? De desgorduração. Resumindo, né? Aquela vergonha na cara e ficar um pouquinho mamado, cuidar da saúde, né? Cara, esses dias eu fico, caralho, não acredito, meu irmão. Tudo doendo, velho, tudo doendo. Eu falo, não vou amanhã, mas eu vou ter que ir, cara. Levanto. Porque é um processo, até o seu corpo se adaptar. Né? O cara falou, quanto tempo você levou para ganhar essa banha, Thiago? Não vai ser de um dia para o outro, né? Mas a gente entender que tem essa constância, né? De hoje vai doer, amanhã vai doer menos. O corpo vai acostumando, aí vira prazer, né? Vira aquela chave do prazer, que é maravilhosa, né? Exatamente. A gente, quando quer emagrecer, passar por um processo de transformação, a gente se esquece desse fato. Por exemplo, o que ele te perguntou, quanto tempo você demorou para adquirir? E aí, você demorou uma vida. Por exemplo, eu passei uma vida inteira comendo pão. Eu lembro que eu acordava, ia na padaria comprar o normal, pão, né? Todo mundo faz para isso, tomar né? café da manhã com a minha família. Então eu passei uma vida inteira praticando isso. Imagine o quanto eu reforcei desse hábito, o quanto esse hábito é forte. E aí tirar esse hábito vai ser dolorido. E isso vale para tudo. Vale para academia, vale para estudar. No início vai ser difícil. Se prepare para ser difícil. Eu costumo, tudo que eu vou botar na minha vida, assim, algum hábito, eu falo, vai ser difícil, não espere que não seja difícil. E você vai fazer do mesmo jeito. Acabou. O problema é que a gente quer colocar e quer que seja gostosinho. Ai, mas eu vi fulano de tal malhando lá, dava pra ver a satisfação, vi fulano lendo. Gente, no início é difícil. Qualquer coisa que você não tem o hábito de fazer e que exija esforço e gasto de energia, vai ser difícil. Então se prepare. Por exemplo, eu tenho um monte de lembrete pela casa, para me lembrar de coisas específicas, porque se eu não botar esses lembretes, eu vou fazer, eu vou errar, eu vou voltar para o meu condicionamento antigo, entendeu? Então, toda vez que eu olho para aquele bilhete, eu lembro, é para esse caminho que eu quero ir. Por exemplo, eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com a minha xará, a Luana Caroline, meus sonhos merecem a minha disciplina, entendeu? Então, toda vez que eu quero minha disciplina, pague o preço. E aí eu faço. Muitas vezes eu faço só porque tem um abençoado de um papelzinho perto da minha cama. Você está vendo como uma coisa simples pode impactar a sua vida? E é interessante, porque parte do autoconhecimento. Você entende que isso vai te ajudar, né? Vai dar um insight. Por exemplo, eu já fui longe, eu tatuei o universo, como pode melhorar? Para não esquecer, né? Exato. No Acts tem essa pergunta, é do universo, como pode melhorar? Sempre nessa questão da expansão. E é muito interessante estar falando, né? Porque a inteligência emocional entra muito nisso, né? Muito. Não é não viver, é como você vai passar por aquilo, né? Tem um colega que está passando uma situação financeira um pouco complicada, né? E eu até falei, vou te ajudar, porque eu acabei de passar disso aí, ó. Você está entrando nesse vale, eu acabei de sair. Aí eu falei, pela primeira coisa, vai piorar. Eu falei, vai piorar. O cara olhou assim pra mim, como assim? Vai piorar. Mas se prepare para esse momento. Isso. Porque é um processo natural. Você vai até no fundo para depois subir. Mas se você está preparado bem emocionalmente, tem esse autoconhecimento, você vai saber passar por isso. E ainda vai sorrir disso tudo que você vai aprender. Porque não tem como. É as estações do ano. Inverno, verão, né? As tempestades da vida. Minha colega fala que é os vales e os picos, né? É assim a vida, né? É como você vai passar por isso, né? E a medicina nos ajuda muito nisso, né? Para clarear as situações, entender, compreender qual a melhor atitude tomar diante das coisas, né? Das situações da vida. A medicina me trouxe muito suporte nesses momentos de ter calma, ter paciência, confiar em Deus. Eu tenho um mantra comigo que eu pratico sempre. Tudo é para o bem e tudo passa. Pronto, acabou. Tudo é para o bem e tudo passa. Tá feliz? Vai passar. Tá triste? Vai passar. Tá doendo? Vai passar. Tá gostoso? Vai passar. Tudo vai passar. E aí, consciente de que tudo vai passar, eu não vou dar margem, dar vazão a isso. Não, calma, isso aqui também vai passar. Pronto. Bacana demais! O universo, como pode melhorar? Infinitas
Possibilidade, meu jovem, minha jovem, já nos ajuda aí, se inscreva, compartilha, comenta, a gente falou muito de ação. Então faz a sua ação do dia, manda esse programa para uma pessoa que eu tenho certeza que a gente vai propagar a boa nova, porque aqui é a cerimônia do conhecimento, meu jovem, minha jovem, conhecimento é poder e praticado potencializa mais ainda o resultado, né, Luana? Com certeza. Eu vejo que você gosta muito de cachimbar. Fala um pouquinho. Então, eu amo cachimbar, é bom demais. Tem dois lados meu que estão recentemente assim num embate, porque o que é que acontece? Tem o lado místico, né, xamânico, de conexão, e eu sinto, talvez a medicina, tirando a ayahuasca, claro, com qual eu mais me conecto, de sentar mesmo ali em volta da fogueira e pitar e conversar com Deus e agradecer e receber ensinamentos, às vezes resposta que eu perguntei ao longo da semana, e aí naquele momento vem a resposta. E aí esse é um lado maravilhoso. E aí tem o lado da nutricionista, consciente. Qualquer tipo de queima de fumaça tem uma substância chamada benzopireno, que ela é cancerígena. Então, assim, o que eu digo? Eu não estou dizendo para você parar, mas evita fazer o uso do cachimbo em ambiente fechado, porque aquela fumaça vai se acumulando e você vai respirar mais. Mas, assim, não deixe de fazer sua conexão por causa disso. Eu, por exemplo, eu sempre pito no final de semana, quando eu vou para o espaço. Ambiente aberto, né? Ambiente aberto, evito ficar ali respirando, não faço isso perto das crianças, entendeu? Tenho esse cuidado também, mas não é uma prática do meu dia a dia, é uma prática que eu utilizo mais, assim, naqueles momentos que eu preciso de uma conexão e não há possibilidade de consagrar a medicina. Porque, por exemplo, hoje, para mim, eu preciso me organizar para tomar a medicina, porque eu não sei como é que o seu corpo funciona, eu fico uns 3 dias fora do ar. Leve, sutil, dificuldade de me concentrar nos estudos, porque eu fico, sei lá, tão conectada com a natureza, com tudo, e eu nem quero sair dessa conexão. E aí eu fico ali uns 2, 3 dias para me voltar para a Matrix, entendeu? E aí sempre que eu vou consagrar eu preciso me organizar, porque eu tenho uma rotina de estudo, eu tenho as crianças, e aí isso modifica um pouco a minha rotina. Mas é que bacana você ter essa consciência, né, de se preparar para viver aquilo, né? Uma coisa que eu falo direto, né? Às vezes a pessoa tá em casa e vai tomar de qualquer jeito, né? Eu gosto muito da ritualística, né? Essa cerimônia da preparação, né, alimentação, você já intuindo o que você quer naquela cerimônia, poder receber. Porque é uma cerimônia, é uma celebração, né? Tudo tem o seu sentido naquele processo, né? Porque a gente percebe muito pessoal, vou tomar de qualquer jeito. Então, peraí, tem que ter a abertura do campo, a fogueira tem a sua função, né? As músicas também têm a sua função lá dentro da ritualística. E é muito bacana. E você pode pensar com outras pessoas também, que ali é o complemento, né? A energia de todo mundo ali se agregando, né? Sim, exatamente. O preparo é extremamente importante. Eu costumo falar para todo mundo. Se é uma pessoa que já tem experiência, eu até falo, não se preparou, não tem problema. Você já sabe o que vai viver. E se você quer muito viver essa experiência nesse final de semana, vá, não tem problema. Mas para uma pessoa que está ali bem no início, eu nunca indico ir de qualquer jeito. Se prepara mesmo. Se prepara mais de 3 dias, passa a semana, 2 semanas que seja, se preparando, pensando, meditando, limpando o coração, entendeu? Limpando a mente, cuidando do corpo para viver essa experiência, porque realmente vale a pena. E eu percebo que em todo mundo que eu fiz, que eu tive esse cuidado e que a pessoa ouviu o que eu falei, porque tem gente que você fala e ela te escuta, e tem pessoas que vai do jeito que quer, e eu respeito as duas, cada um faz o que bem entender, mas todo mundo vai colher a consequência, né? Se boa, se ruim. Plantou, vai colher, né? Plantou, colher. E aí todas as pessoas que me ouviram falaram, nossa, Lua, realmente, normalmente o pessoal me chama de Lua nesse meio, foi do jeito que você falou. E aí, quem não se preparou, nossa, eu senti muito desconforto, muito mal-estar, não sei o quê. Aí eu vou lá e pergunto, como é que foi sua semana? O que você comeu? Aí a pessoa faz exatamente o contrário do que eu falei. E aí ela vai viver a experiência daquele jeito, porque não tem como. A medicina vai limpar. Se você tá com substância, com toxina, ela vai ter que limpar antes para poder agir. E é o que eu falo para as pessoas. Se prepara para viver a experiência da melhor forma possível. Quanto mais limpo você tiver, menos expurgo você vai ter. E a medicina vai mais profunda, né? Vai ter mais tempo para experienciar, né? Sim, é o que eu falo também. Quanto mais equilibrado, quanto melhor você tiver, mais você vai ter aproveitamento. Porque muitas vezes tem gente que passa ali 1, 2 horas num processo de limpeza, Thiago. É muito tempo. E aí ele perdeu aquelas 2 horas que ele já podia estar passando pelos processos de cura. Entende?
Preparação, meu jovem, é o planejamento, né, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível e a gente poder experienciar o máximo possível a oportunidade de estar ali com aquela consciência cósmica que é a ayahuasca, para poder aprender e evoluir, né? Luana, o que foi a maior mudança que você sente antes e depois da medicina? Amor. Não que eu não amasse antes a minha vida, as pessoas, mas depois da medicina, meu Deus, eu comecei a olhar para tudo, para essa experiência, para essa vida, de uma forma a ponto de ficar estupefata. De olhar e falar, meu Deus, quanta coisa. Por exemplo, a minha oração antes de dormir com as crianças, sempre, obrigado, Senhor, por ter criado os animais, por ter criado cada planta, cada flor, cada inseto, tudo isso para mim viver, para me experienciar. Obrigado pela água, obrigado pelo vento. E aí tudo isso, meu Deus, para refletir sobre tudo que Deus criou para você. Porque eu sou você, você sou eu. Quando eu falo você ou eu estou falando de todo mundo. Olha o tanto de informação que Ele colocou num único planeta. Tudo isso para você experienciar. Que coisa linda, que coisa magnífica, não é? E aí, depois da experiência com a medicina, eu comecei a olhar para tudo com tanto amor e ficar, meu Deus, isso também, Deus. Tudo isso aqui você criou para mim. Tudo isso para me viver essa experiência, meu Deus. E quantas pessoas maravilhosas Deus colocou na minha vida. Ela é uma que veio através da medicina. Ela veio pra minha vida, assim, meu Deus, ela é minha terapeuta, eu brinco com ela. Que bom, né, cara? Legal. Ela é incrível. E aí, esse foi o maior processo, a maior mudança. Foi uma das. Mas junto disso veio tanto conhecimento, veio tanta vontade. Eu já tinha dentro de mim essa curiosidade, esse interesse pelo conhecimento, mas certamente a medicina abriu esse universo holístico que antes eu não tinha. Eu não tinha conhecimento, Thiago, do que era terapia. Até antes da medicina, eu acho que eu não tinha ouvido falar a palavra terapia, entendeu? E depois da medicina, ela escancarou tudo. Falou, tá aqui, ó, tudo pra você, escolha. Entendeu? E dentro desse universo eu tive muita sorte de passar por várias casas que me acolheram, onde eu pude servir, onde eu pude contribuir e onde eu aprendi demais. Eu sou muito grata a todas as casas. A medicina é maravilhosa, muito bacana mesmo, né? Laura, obrigado, cara, pela a contribuição. Eu acho que a melhor forma de aprender é isso, né? Ouvindo e passando nossa experiência, fazendo essa troca, né? Porque o ser humano faz parte dessa experiência, tá? Não tem como a gente fugir disso. E a partir do momento que tem esse olhar que eu estou aprendendo com o outro, isso fica mais amoroso, né? O outro não atrapalha a minha vida, o outro está mostrando algo que eu talvez não tenha coragem de enxergar. E é essa contribuição, né? Eu acho que é muito bacana, a gente aprende no coletivo, né? Fala um pouquinho lá do seu local, como é que funciona, você trabalha com a medicina, você cede espaço, como é que é? Então, o espaço se chama Espaço Cultural da Unimérito. Lá a gente recebe várias casas, a gente recebe vários facilitadores. É um espaço que foi criado exatamente para isso, exatamente para receber, para facilitar, para propiciar esse encontro das pessoas com a medicina. Eu sou facilitadora no Instituto Consciência Cósmica. Nesse momento eu não estou realizando cerimônias porque eu estou completamente focada nos estudos, mas eu pretendo até o final do ano realizar algumas cerimônias espaçadas. Já vou, hein? Já bota o mano na lista. Com certeza você já está chamado. E a casa está aberta não só para os eventos com a medicina, como eventos terapêuticos, cursos, formações. E a gente tem uma proposta política muito boa, gostaria que todos conhecessem. Quem tiver interesse, entre em contato comigo, que eu passo o @ do professor Edmar Miguel, que é quem está à frente dessa proposta. E a casa está aberta para você e para todos. Quem quiser conhecer, eu vou deixar o nosso @ aqui. Aliás, o Thiago já tem, né? Pode deixar aí, fala aí para nós. Fala Instituto novamente. Consciência Cósmica e @ professor Edmar Miguel. Para quem quiser conhecer nossa proposta. Então, repita. Né? @ Instituto Consciência Cósmica. Consciência Cósmica. Isso. Que legal. Eu vi esse nome direto, só que eu nunca lembrei, que nunca sabia que era você. Eu falei, um dia eu vou falar com essas pessoas aqui, né? Porque é verdade, eu ficava falando com você Cósmica. Porque a proposta nossa aqui do Universo Campo Melhorar é trabalhar a Barra de Axis, trazer os profissionais de Barra de Axis, os pessoais da medicina da floresta, né? E as terapias holísticas também. E os assuntos que a gente entende que vai ser expansão de consciência, né? Que bacana, muito bacana o programa de hoje, muito aprendizado, legal. Tem uma pergunta final.
Pode fazer a pergunta final? Pode. Ó, Luana, o universo, como pode melhorar? Pode melhorar se a gente nutrir e trabalhar e exercitar corpo, mente e espírito. Arro. Arro. Gratidão pela contribuição. Gratidão, eu prosperidade agradeço. para você, que essa luz brilhe cada dia mais para você. Amém, e eu toda a recebo. consciência cósmica aí também. Galera, é isso aí. Foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Valeu, um abraço. Até o próximo encontro. Arro.